Você já teve a sensação de que está vivendo, mas não está vivendo do jeito certo? Muita gente me procura justamente nesse ponto da vida. Não porque está tudo errado, mas porque algo deixou de fazer sentido. E quase sempre, por trás disso, existe uma pergunta silenciosa, que é: qual é o meu propósito? Na constelação dos orixás, propósito não é uma profissão, não é um cargo, não é status. Propósito é o que acontece quando a pessoa se alinha com aquilo que ela é de verdade, sabe? Os orixás nesse trabalho, eles representam a força da alma, forças da natureza, que também vive dentro de nós. Quando essas forças elas estão organizadas, a vida flui naturalmente. E quando estão em conflito, surge a confusão. E aí, o que acontece? Por que você acha que tantas pessoas tomam decisões que nos afastam de nós mesmos? É porque muitas dessas decisões são tomadas não são tomadas, melhor dizendo, a partir da alma. São tomadas a partir do medo, sabe? O medo de errar, o medo de decepcionar, o medo de sair do desconhecido. E por trás desses medos está o medo principal, que é o medo do julgamento. Sim? E se eu errar, o que eles vão falar? E o que vão pensar de mim? Vão achar que eu não sou tão bom assim, e por aí vai. O medo de decepcionar. Por que temos medo de decepcionar, gente? Porque na maioria das vezes estamos tentando agradar o outro. Estamos preocupados se o outro vai gostar, se ele vai aprovar, e é por isso que nós ficamos travados, sabe? O que acontece? Também pode ser por não sentirmos seguros, né? Não sentirmos livres, despertos, ou porque estamos nos sentindo carentes também, precisando chamar a atenção positivamente, queremos ser vistos, e aí temos medo de decepcionar. O problema é que nunca iremos agradar a todos. Lembra do grande mestre que passou aqui há uns 2000 anos? Eu pergunto, ele agradou a todos? Não, nem tampouco eu e você iremos agradar, sabe? Não vamos conseguir tamanha façanha, agradar todo mundo. E tá tudo bem, afinal de contas, nós somos pessoas únicas. Veja sua digital, não existe nos 8 bilhões de pessoas do planeta uma digital igual. Mas nós queremos agradar, sempre querendo agradar. Enquanto nós não pararmos de preocuparmos com as opiniões alheias, nós nunca seremos quem nós viemos ser de verdade. Enquanto não pararmos de preocupar em agradar os outros, nós nunca seremos quem nós viemos ser de verdade. Anota isso aí. Então, além dos medos, dessas opiniões que eu citei aqui também, há também, e não são poucas as vezes, que isso é uma repetição de escolhas que nem são nossas, sabe? São padrões familiares, expectativas herdadas, por exemplo. Temos, muito comum, pessoas quando têm altos cargos, né, seja médico ou uma área bem sucedida na profissão ou no negócio deles, normalmente eles querem e exigem que os filhos também sigam aquela profissão ou aquele modelo de negócio, né? Ou seja, tem que ficar parecido com a gente. Ou até mesmo um sonho daquele pai ou daquela mãe que ele teve e não foi realizado, ele projeta isso nos filhos. E o filho, para não desapontar papai e mamãe, segue aquela profissão ou aquele modelo de negócio. Só que o sonho era dele. Ou quem quer manter o status quo, né, da família, da profissão, do negócio, são eles, não é você. Entende? E aí, talvez você hoje seja um profissional, está trabalhando numa área e se sentindo frustrado. Talvez você tenha um tipo de negócio e você está se sentindo frustrado, frustrada. Por quê? Por quê? Porque a alma, ela percebe isso antes da mente, sabe? E começa a avisar. E ela começa a avisar. E como é que ela avisa? Como é que a alma avisa isso? Os sinais são claros. Quando nós estamos fora do nosso eixo, os sinais aparecem em forma,
uma ansiedade sem motivo claro, um cansaço emocional, sensação de estar no lugar errado, dificuldade em tomar decisões, tudo isso. Esses são sinais e não são falhas, sabe? Eles são chamados da alma pedindo realinhamento. O problema é que muitas vezes nós só achamos que estamos cansados devido à rotina, muito trabalho, né? Ou por causa dos nossos relacionamentos, às vezes meio conturbados, e que logo vai passar. E exatamente por nós não estarmos presentes, nós não ouvimos a nossa alma. Ou até pode ser que alguns ouçam, percebam, mas vai negligenciando, vai postergando, vai deixando para amanhã, para depois de amanhã. E aí? É preciso tomar uma decisão, decidir com a alma. E decidir com a alma não é agir por impulso, sabe? É agir com consciência. Na constelação dos orixás, nós olhamos para o que está invisível, sabe? As forças internas, os bloqueios, os movimentos que foram interrompidos em algum momento. E quando isso vem à consciência, a decisão, ela deixa de ser pesada, ela passa a ter uma direção. E quando a decisão está alinhada, a pessoa sente paz, mesmo sem ter todas as respostas. Está alinhada. Então, propósito, retomando aqui, não é algo que você precisa correr atrás. Não. Ele aparece quando você se organiza por dentro, respeita a sua história e se reconecta com as suas forças. Então, propósito não é busca, é alinhamento. Sabe? É realinhar. Tem testes vocacionais, tem um monte de coisa que pode ajudar. Não, pode, mas se você olhar para dentro, realinhar, você encontra o seu propósito, certo? Então, se você está num momento de escolhas importantes aí em sua vida, ou está se sentindo que perdeu o sentido daquilo que você faz, saiba, isso não é fracasso. É um chamado da alma para olhar mais fundo, certo? No meu site eu explico melhor, com mais detalhes, como isso funciona, como esse trabalho de autoconhecimento através da constelação dos orixás pode te ajudar. E se você estiver assistindo nessa rede aqui de vídeos mais longos, aqui nas descrições vai estar o meu site. Acessa. Se for lá na rede vermelhinha, né, de vídeos mais curtos, está na bio, na descrição, você vai encontrar o meu site, vai entrar e veja como esse caminho, né, se esse caminho, na verdade, faz sentido para você, tá? Acessa e nos vemos lá e encontre o seu sentido, encontre o seu propósito, porque enquanto você não o encontrar, a sua vida não estará completa. Sempre aquela sensação que algo está faltando. E eu quero te ajudar nesse processo. Acesse o site e saiba mais desse trabalho que tem ajudado as pessoas a se reencontrar, a se reconectar, encontrar sentido na vida. Até lá, te vejo lá.